Você vai ver agora o desespero do Planalto. Lula está com medo de Trump e tenta censura internacional. O governo Lula está em pânico. O Palácio do Planalto está apavorado, patriotas. A jornalista Andréa Sadi revelou o que a gente já sabia. O governo Lula está morrendo de medo da volta de Donald Trump e da liberdade nas redes sociais. Eles agora falam em blindagem informal. Sabe o que isso significa no petistês? É tentativa de censura. Eles estão desesperados porque sabem que sem o controle das narrativas e sem o apoio do sistema globalista, não conseguem vencer a força da direita nas redes. Com fontes no governo, tem essa preocupação de o quanto, se tiver, vai ser uma eventual interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não tem como eles saberem disso, mas tem essa preocupação. Então, como me disseram, é como se o presidente Lula, em algum momento, não estou falando dessa viagem, mas a expectativa do governo brasileiro é de que, em algum momento, o governo consiga uma espécie de blindagem informal por cima de algo que possa vir por baixo. Como assim? Sempre digo para vocês que o Brasil não está no radar do Trump, mas está no radar do Departamento de Estado. Segundo e terceiro escalão, muito alinhados com bolsonaristas. Então, a preocupação deles é essa, de que eles possam fazer uma interferência ali patrocinada pelo Departamento de Estado. E como seria? Rede social. Os Estados Unidos comandam Big Techs, eles acham que se tiver uma interferência vai ser pelas redes ali, impulsionando conteúdo, patrocinando uma campanha nas redes sociais. Então, essa é a preocupação de bastidor 1. E a segunda, semana passada a gente viu, é uma questão mais doméstica, do jogo interno da política. A gente viu o governo sair com aspas, mas dá para ser até literal, a cara da derrota com o Jorge Messias. Tem uma tentativa, caiu como uma luva essa viagem. Uma luva. Já tinha essa previsão em março, é tudo verdade. Eles não estavam esperando isso agora. Quando a Casa Branca chama, o governo brasileiro respira aliviado e fala, vamos embora. Pack your things, vamos embora para a gente ver se a gente muda de assunto. Vira a página, vira o disco. Porque o que significou aquela derrota? Perda de autoridade, perda de liderança. E essa agora é a chance de uma foto do presidente no comando mais uma vez. Fala, Lins. Dentro do sistema, DPU denuncia abusos de Moraes no caso Tagliaferro. A casa da narrativa democrática está caindo, patriotas. Até a Defensoria Pública da União, que faz parte do sistema, não aguentou mais e soltou o verbo. A DPU está denunciando graves violações de direitos na ação que o ministro Alexandre de Moraes conduz contra Eduardo Tagliaferro. O pedido é claro, anulação total dos atos do processo. A DPU aponta irregularidades que ferem o andamento básico da justiça. É a prova definitiva de que o devido processo legal virou peça de ficção na mão de quem deveria proteger a Constituição. O cerco está se fechando contra o arbítrio. Veja o que eles estão tentando esconder nesse processo. A Defensoria Pública da União voltou a apontar violação de direitos na ação penal conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF contra o ex-assessor Eduardo Tagliaferro. É o que conta a coluna da Manuela Alcântara. O pessoal já pode ir achando também aí a matéria para acesso de quem está nos acompanhando. Novidade aí sobre o caso do Tagliaferro. Tá aí a matéria para vocês. Eu vou encontrar aqui também para conseguir ler junto com vocês, porque eu não consigo ler o que está na tela. Então vamos lá. A Defensoria Pública voltou a apontar violação de direitos humanos no caso aí do Tagliaferro, que era assessor do Alexandre de Moraes no STF, na verdade era no TSE. Em parecer encaminhado ao Supremo, a Defensoria reiterou o pedido para que sejam anulados os atos da ação penal contra Tagliaferro. O órgão sustentou que o ex-assessor deveria ter sido intimado pessoalmente antes da substituição dos advogados dele pela Defensoria. Lembrando que Tagliaferro ainda está na Itália. Além disso, a Defensoria argumenta que Moraes intimou o réu por meio dos advogados já destituídos para constituir novos representantes legais. O pedido apresentado ao Supremo é para que Moraes reconsidere a decisão e classificou a situação como uma possível manobra, além de declarar nula a ausência de Tagliaferro no interrogatório. O documento foi encaminhado a Moraes, que até o momento não deliberou sobre um novo pedido. Esse processo, que a matéria fala sobre o processo, que ao negar o primeiro pedido à Defensoria, Moraes alertou que a Corte não admitirá condutas de litigância de má-fé por parte do órgão. Então tá aí para vocês mais informações na coluna da Manuela Alcântara no Portal Metrópolis. A virada veio. Flávio Bolsonaro bate Lula em nova pesquisa e desespera o PT. O pânico se instalou de vez no Palácio do Planalto, patriotas. Saiu a nova pesquisa Meio Ideia e os números são claros. Se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro venceria Lula no segundo turno. Enquanto a mídia tenta esconder, os dados mostram o Flávio com 45,3% contra 44,7% do descondenado. O povo está cansado da carestia, do aumento de impostos e da perseguição política. E olha que interessante, o Flávio é o nome da direita que mais cresce e já atropela o Lula na margem direta. A esquerda achou que tinha acabado com o bolsonarismo, mas o tiro saiu pela culatra. Veja os números que a Globo não quer te mostrar. Acaba de sair, Meio Ideia. Flávio Bolsonaro tem 45,3%, Lula 44,7% num eventual segundo turno das eleições. Vou já acessar aqui os números com vocês. Nesse momento, é pesquisa chegando, tá fresquinha, viu? Acabou de ser divulgada. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o Brasil entre os dias 1º e 5 de maio.
Margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. E vamos aqui aos números, portanto, e principalmente destacar o que tem sido a trajetória de Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno das eleições. Então tínhamos, em janeiro, o presidente Lula figurando ali numa liderança, segundo o Instituto, e o presidente Lula vem aqui numa trajetória decrescente até encontrar o Flávio Bolsonaro, que subiu de acordo com os últimos levantamentos, quando a gente tem por base o que está acontecendo desde janeiro deste ano. Vamos então com o Theo Cury olhar para esse cenário, porque ontem, Theo, a gente já trazia aqui na nossa conversa no Novo Dia, pesquisa Real Time Big Data, que também mostrava essa cristalização da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, quando a gente também olha para um recorte de primeiro turno e principalmente para esse cenário embolado que a gente tem de segundo turno. Porque Flávio Bolsonaro sim tem essa vantagem numérica, mas está empatado com o presidente Lula quando a gente considera a margem de erro. Exato, ainda está dentro da margem de erro, mas já mostra essa tendência de alta do Flávio Bolsonaro ao longo dos últimos meses, desde janeiro, quando o presidente Lula tinha mais de 45%, como mostrava aquele gráfico, desculpa. Pronto, vou trazer de novo aqui. A menção do presidente Lula tinha um pouco mais de 45%, ali por volta dos 46%, 47%. Flávio Bolsonaro com um pouco mais de 35%. O gráfico vai mostrando essa tendência de alta do Flávio Bolsonaro e tendência de queda a partir de março do presidente Lula, porque Lula vinha subindo de janeiro até março, mesmo que de maneira um pouco mais estável ao longo entre os meses de janeiro e de fevereiro. Flávio Bolsonaro numa ascendente, agora deu uma estabilizada. Também é um ponto de atenção para a campanha, esse gás que ele deu entre janeiro e março, e agora uma estabilizada de março até maio desse ano. Ao mesmo tempo em que o presidente Lula deu também passou a cair a partir de março. Março foi a virada de chave para essas duas campanhas. Importante acompanhar na campanha do Flávio Bolsonaro essa evolução, porque você vê aqui uma crescente muito mais intensa nesses primeiros meses do ano e depois uma estabilização, apesar de ele estar acima nas intenções, com maior número com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem muito tempo ainda para as eleições, mas mostrando que o presidente Lula desempenha melhor no primeiro turno, quando há uma pulverização da direita, e num eventual segundo turno com Flávio Bolsonaro, com uma saída dos outros candidatos da direita, há uma concentração dos votos e transferência desses votos para a campanha do Flávio Bolsonaro. Acordão à vista? PF e PGR se unem para blindar delações sobre INSS e Banco Master. O sistema está se movimentando nos bastidores, patriotas. A Polícia Federal e a PGR decidiram unir forças para negociar delações conjuntas nos escândalos das fraudes do INSS e do Banco Master. Sabe o que isso significa? Eles estão com medo de nulidades. Estão tentando alinhar os acordos para que um não desminta o outro e para que nada saia do controle das autoridades. É a tentativa de evitar que esses casos bilionários de corrupção e rombos financeiros acabem em pizza ou anulações judiciais. Estão tentando blindar o processo antes que a verdade apareça por completo. Entenda essa jogada. E em conjunto, as delações premiadas dos casos do INSS e do Banco Master. Vamos botar aqui no telão? Enchendo tela para a coluna do César Feitosa, trazendo justamente os bastidores. A decisão foi tomada para evitar possíveis nulidades dos acordos de colaboração e garantir as informações que os benefícios estejam em sintonia com o que a PGR espera dos processos penais. Segundo as autoridades dos dois órgãos ouvidos pelo SBT News. É isso, patriotas. O sistema está se mexendo porque sabe que a verdade é a maior arma que nós temos. Eles tentam alinhar acordos, tentam blindar o governo, mas a gente segue aqui, de olho em cada passo e denunciando tudo o que a velha mídia esconde. Se você quer continuar recebendo a real, sem filtro e sem narrativa esquerdista, não esqueça. Inscreva-se no canal Sem Mistério agora, ative o sininho e deixe aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e precisa chegar a mais brasileiros. O Brasil é nosso e a verdade vai prevalecer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.